Todo dia é uma batalha. Os dias se sucedem, tudo parece igual. É possível olhar para o futuro? O futuro será sempre igual ao passado? Ou será preciso fazer uma ponte entre o passado e o futuro? Uma ponte de esperança que venha trazer o melhor e o novo. Muitas vezes, esse olhar para o passado é mostrado pelos museus, por museus que muitas vezes estão distantes de nós. Mas nem todos os museus precisam estar longe do povo e de suas histórias. Existem museus e centros comunitários de memória que ajudam a contar a história vivida pelas comunidades, contada pelos seus próprios moradores. O que significa um museu comunitário? Um museu que busca a valorização e recuperação da autoestima de uma comunidade, através do resgate de sua própria história. Museu comunitário significa não aquele museu tradicional que se preocupa com o acervo, não, ele se preocupa com as pessoas. Então, as ações que a gente executa aqui são todas voltadas à valorização dessa comunidade. Muitos dos moradores aqui residem em vilas populares, a maioria delas criadas a partir de invasão. Então, isso significou uma baixa autoestima de pessoas que se sentiam excluídas em busca de uma solução precária para a própria moradia, para a própria sobrevivência. Os museus comunitários fazem valer o direito à memória das comunidades. O poder da memória é o poder de dominação e de libertação. Grupos que conseguem elaborar e organizar suas memórias têm melhores condições de serem atores da sua própria história e de buscar seus direitos sociais e coletivos. Quando nós recebemos a proposta de construir memória social, museologia social, a gente falava assim, museologia, a gente foi conversar com os parceiros e todo mundo dizia assim, gente, mas para que eu quero museu? É importante para mim a comida, mas só que com o tempo nós fomos vendo que essa possibilidade de você resgatar a sua vida, o que você é, o que você viveu, é uma coisa importante para as pessoas em si. Muitas pessoas que não sabiam que a vida delas era interessante, tinha uma vida medíocre, assim, a vida é um pouco medíocre mesmo, mas ela falava assim, nossa, como é importante meu caminho. Quando viu o nome dela na exposição, falava, nossa, ficava se sentindo gente, de ver seu nome exposto, ver sua foto exposta. Por exemplo, quando nós fizemos a primeira exposição, Luta, Resistência e Conquista, nós contamos naquela exposição toda a nossa luta por fixação da estrutural. As dificuldades, porque o governo, nós estávamos numa área que era problemática, a gente sabia disso, mas não havia projetos e programas no Distrito Federal de Moradia. O jeito que a gente achava era pressionar o Estado, e nós fomos para a estrutural para pressionar o Estado. Pressionando o Estado, a gente não tinha as mínimas condições de sobreviver, não tinha água, não tinha energia, e o governo não queria fazer isso para a gente. Então, por isso o nome da exposição Luta, Resistência e Conquista, foi muita luta. Em 2008, nosso nome saiu no Diário Oficial como nós fôssemos agora os donos daquele lugar, daquele lote. Então, saiu 8.000 pessoas no Diário Oficial, e o Diário Oficial virou para nós um documento oficial das nossas casas. A gente guarda até hoje. E eu lembro que na exposição, uma parede inteira foi forrada com cópias do Diário Oficial, como se fosse um papel de parede, né, com o nome das pessoas. Né? Pois é, e aleatoriamente as pessoas chegavam lá e achavam seu nome. Eu achei o meu, não foi de propósito. Todo mundo chegava lá e ficava procurando o nome. Foi lindo, foi lindo. Foi uma iniciativa muito importante, porque quem achava seu nome ali falava, nossa, eu sou importante. Foi dando a entender que, olha, então museologia, então olhar um para a vida do outro, se preocupar um com o outro é importante para a sociedade, é importante para a nossa história e para mim. Contar toda a minha luta, contar que sofri aqui para ter meu lote hoje, para meu filho poder ter escola, era importante, porque as comunidades não têm noção disso. A gente faz como se fosse... a gente não faz a ligação do quão importante é a luta. A gente vai vivendo.
não tá presente naquela história conscientemente do que aquela luta é importante, que aquela conquista foi pelo meu sangue. Então hoje eu até digo assim, você ganhou o seu lote? Ganhei meu lote, mas eu paguei caro por ele, né? Eu paguei com muita luta, com muitas dificuldades de sobreviver mesmo, de água, de tudo. O Museu Comunitário reúne a história de vida de seus moradores. Jardim das Memórias. Essa é a nossa primeira exposição. Por quê, né, Jardim das Memórias? A gente entendeu que é sobre esse chão que fazemos história, e é sobre esse chão que está a nossa memória. Desde que eu cheguei aqui, há 10 anos atrás, eu senti a necessidade de uma leitura mais sensível, antropológica, sobre os fazeres aqui no Grande Bom Jardim. E quando eu cheguei, coincidiu também com o olhar e a vontade das organizações locais, né, a partir da rede de desenvolvimento local integrado e sustentável do Grande Bom Jardim, que é a rede turística que muitos de vocês conhecem, que garantir o registro das atividades, das ações, das lutas, né, que não são poucas, para a exigência de políticas públicas para o território, para melhorar a qualidade de vida dos moradores, para exigir a efetividade dos direitos sociais. E a gente via isso como estratégico para o fortalecimento do capital social e para a afirmação da identidade do Grande Bom Jardim. E a mobilização só se dá no corpo a corpo, no olho a olho, na prática cotidiana e na vivência cotidiana. É difícil descrever o que a gente sente nesse momento. É uma importância fundamental para quem está já na minha idade e participou de tantas lutas que às vezes não lembrou nem de tirar fotos para que fossem guardadas. E hoje, e nesse processo também, me senti renovada, revivi momentos de muitos anos atrás. E, além de tudo, quando eu entrei naquela sala, que não era para ter entrado antes, mas eu furei a fila, e eu vi assim, os meus futuros descendentes, me vendo ali, sabendo que eu fiz parte daquela história que para mim estava morta, né? E de repente ela é uma história viva e que eu vou embora fazer a minha viagem um dia e essa história vai continuar. Isso é muito importante. Então é difícil descrever a emoção nesse momento de ver esses jovens, tão jovens, que vieram aqui dando essa grande importância a essa história do Grande Bom Jardim. Como foi dito aqui, um bairro que na mídia, quando acontece alguma coisa, como aconteceu lá na Osório de Paiva, eles já dizem, é o território da paz, é o Bom Jardim, né? E existe tantas coisas boas aqui que precisam ser divulgadas. O Museu Comunitário pode preservar tradições. Uma das prioridades do museu é preservar o saber popular. Por isso, criaram projetos como esse, que envolve benzeduras, plantas e chás. O intuito da nossa exposição aqui não é você consumir ou utilizar simplesmente dessa forma como uma cura definitiva. O nosso intuito é apenas preservar e divulgar esse conhecimento que, aos poucos, ele está se apagando da memória das pessoas. Eu recebi esse convite, né, para vir participar dessa roda de memórias e me senti muito honrada, porque era uma coisa que eu sempre desejava, que as pessoas tomassem conhecimento e continuassem, preservassem essas coisas do antepassados da gente, né, que era um ensinamento de benzeduras, de rezas, de chás, de pomadas, que vem passando de pai para filho e que está se perdendo, né? O Museu Comunitário
pode ajudar as pessoas a reconhecerem e valorizarem o seu território. Um exemplo é o Lomba Tour, turismo pelo bairro. E os moradores contam da alegria deles, da satisfação de muitos deles morarem desde a infância na Lomba do Pinheiro e não conhecerem certos lugares. O Lomba Tour foi uma experiência bem legal, porque eu pude conhecer melhor as coisas boas que tem no meu bairro, porque as ruins eu já conhecia, né? O trabalho com as memórias pode ajudar a transformar as comunidades e seu cotidiano. Também pode impulsionar ações para um futuro melhor. O museu comunitário é resultado de diferentes sonhos. Sonhos de diferentes pessoas. De pessoas simples da comunidade, de estudantes da universidade, de profissionais, de pessoas que acreditam que em rede, que em grupo, é possível se construir alguma coisa.